Olá, bem-vindo ao Café com Ferramentas. Mais uma vez, estou aqui para promover esse encontro com vocês e falar um pouco de ferramentas, né? Que muita gente pergunta, poxa, mas você não mostra os teus projetos, você não mostra as coisas que você faz, você não ensina a gente a fazer. Olha, gente, o objetivo do canal é falar de ferramenta de uma forma descontraída, né? E os projetos, às vezes, eu mostro alguma coisa, como vou mostrar hoje, uma coisa que eu achei muito interessante, mas tem muita gente boa fazendo coisa boa aí, enfim. A gente procura mostrar o que aparece sobre ferramentas. Por isso é que é um café, para sair daquele modelo acadêmico ao qual eu pertenço, né? Eu venho lá da academia, né? Então esse projeto nosso aqui é um projeto fora disso aí, né? É um café. Onde nesse café a gente fala sobre ferramenta antiga, ferramenta moderna, e aí às vezes pinta algum projeto que a gente acha interessante, porque usa alguma ferramenta interessante, ou porque é interessante lá por si só. Enfim, a gente bate um papo. Eu espero que você esteja sentado lá no sofá aí, com a tua família, ou com teus amigos, ou tomando um café junto de mim, que é o objetivo do canal. Então hoje eu tenho que falar 4 coisas. Eu vou tentar falar essas 4 coisas o mais rápido possível, nas que são menos importantes. Vou tentar melhorar, falar mais daquilo que é importante. Primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade de ter tido um contato com o pessoal da ferramenta Vintage. É um rapaz lá com a esposa que comercializam ferramentas, mas me surpreendeu a forma com que eles veem as coisas, né? Eu conversei mais com ele e ele é uma pessoa muito agradável, de profundo conhecimento, uma pessoa muito semelhante a mim, vibrante, e não comercializa só visando a questão do lucro. Faz porque gosta, faz com competência, e eu gostei muito do contato que eu tive com eles, por isso é que eu estou registrando aqui e espero registrar mais vezes. Então, eu não costumo aqui falar de coisa ruim, falar de produto ruim, falar de atendimento ruim, mas eu não dou mole. O que é bom, eu registro, porque é importante, né? É importante você registrar o que é bem feito, porque você cria um padrão, você cria uma referência para que outras pessoas sigam aquele modelo. É o que o pessoal chama aí de benchmark, né? Quando eu estava nesse mercado aí, é engraçado, né? Porque a gente tem esse processo de colonização, né? Que é uma coisa muito forte na vida da gente, né? Então a segunda história lá que eu vou contar tem um pouco a ver com isso, né? Eu estava numa feira, né? Eu não gosto de falar de feira de artesanato, né? Esse negócio de artesanato, eu não sei porque não acaba as pessoas, né? Dando para esse local uma entonação que eu não acho legal. Eu acho assim que muitas vezes a gente encontra artesanatos, claro, né, normal, mas muitas vezes a gente encontra verdadeiras obras de arte, né, com uma plasticidade, com um estilo, né, e isso eu acho importantíssimo ser registrado.
Então tinha lá uma barraca com dois rapazes, eu te confesso que eu nem sei o nome deles. E aí tinha uma peça lá nessa barraca, entre outras, né? Que chamou a minha atenção. Por que chamou a minha atenção? Porque existe uma diferença muito grande entre o rústico e o mal feito. Muita gente faz uma mesa e diz que é uma mesa rústica, mas na verdade não é uma mesa rústica, é uma mesa mal feita. Então todos aqueles princípios que a gente tem, até de ergonomia, eles não podem ser desprezados numa feitura de um projeto rústico. O projeto rústico, o próprio nome diz, ele tem características menos nobres, ou seja, são feitos para atender uma demanda não nobre. E aí eu estou passeando, chego lá na mesa lá do pessoal e encontro isso aqui, ó. Isso aqui. Primeiro, eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, no mundo lá do samba, né? Então eu fiz vários trabalhos lá para a escola de samba e tal. Eu gosto muito de carnaval. Então a gente divide lá a questão da originalidade, da perfeição, lá do detalhe. Então, o que é isso aqui? Ó? Primeiro, a proposta lá dos caras, né? Tem aqui a marca lá dos caras, aqui, ó, marcada a fogo. É madeira reciclada no último nível, né? Então você tem isso aqui, ó, que é uma madeira recicladona mesmo, né? Você vê a marca do pregão aqui, ó. Né? Olha lá. Olha aqui. E aí, você tem um pilão. E o cara faz isso na base do formão e do macete, né? Não tem... Então, você tem um pilão que tem dois lados. Olha atenção ao detalhe. Ele tem um lado mais fino para ter uma pressão maior. Se você quebrar um grão, né, você precisa de uma pressão maior. Então, você tem que afinar aqui para diminuir a área. Então, você tem aqui uma pressão maior. E desse lado aqui, você faz a mistura. Olha aqui. Você está pegando ele com uma mão. Olha aqui o cabo. Ele tem um cabo lá para pegar. Bom, eu achei isso lindo. É rústico? É. É mal feito? Não. Então, isso é uma peça rústica, muito bem feita, muito bem acabada, mantém as origens, a madeira é de excelente qualidade, não sei nem qual é a madeira, provavelmente uma peroba. E isso aqui é definitivo. Olha o detalhe, que ele aqui, ó, ele diminui para quando ele ficar pousado, você colocar a mão e transportar ele. Ela está pegando o teu pilão. Olha lá. Ele fica bonito, ele fica agradável e funcional. Então, uma peça que eu comprei, estava lá, eu comprei logo. Não estou ganhando nada com isso. Estou apenas divulgando o trabalho deles aqui. Com uma crítica, né? Poxa, o cara poderia sair fora desse inglês, né? Ele poderia, sei lá, achar uma forma de... Mas é só uma crítica. Eu acho que a marca dos caras é interessante. Tem a ver lá com peixe lá do Rio, que é coisa que eu gosto, né? Enfim, uma coisa legal. Então tá aqui o registro, se vocês quiserem olhar o trabalho deles. Eles nem sabem lá que eu tô fazendo isso. É engraçado isso, né?
como é que o canal aqui ele se comporta. Eu nem sei o nome deles. Deveria ter perguntado, mas eu confesso que eu estava com pressa. E paguei rápido e trouxe e tal. Não foi caro, né? E, enfim, tá na minha cozinha aí Tô doido lá para usar, mas ainda não consegui usar, não. Tô doido para comprar umas sementes aí para fazer um tempero legal para poder usar esse pilão. Mas também eu comprei, acho que foi ontem, sábado, sei lá. Enfim, trabalho legal, reconhecido, que mostra a diferença do rústico para o mal feito, tá? A segunda coisa que eu tenho lá para dizer é talvez a mais importante. O Rio de Janeiro vai receber a maior exposição de ferramenta antiga que eu acho que já foi feita no Brasil e talvez na América Latina. É uma coleção riquíssima. Por acaso, eu sou o curador lá dessa coleção e a Galeria de Arte do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, a Galeria Cubo de Vidro, vai receber essa exposição. Então, nós vamos ter lá aproximadamente de 800 a 1.000 peças de ferramentas antigas. Então, muita coisa eu já mostrei por aqui, mas muita coisa totalmente inédita, né? Então, é uma coleção, assim, sensacional. Eu confirmei hoje, né? É complicado porque é uma instituição federal de tecnologia, então não poderia ser um lugar melhor para receber essa exposição. E vão ter várias vitrines, vários painéis mostrando a ferramenta e vão ter também alguns vídeos onde eu explico sobre aqueles painéis, aquelas ferramentas, enfim. Esses vídeos vão estar é uma parceria entre o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, a coleção e o Café com Ferramentas, que é quem vai documentar essa exposição toda. Realmente vale a pena fazer uma visita lá no Rio e ver essa exposição. A gente ainda não tem a data, porque depende de uma série de coisas, transporte lá dessas ferramentas, e envolve uma logística grande que eu como curador, sou responsável por isso, né? Então, mas eu posso garantir lá para vocês que vocês vão se surpreender, porque a quantidade de coisas, e geralmente as coleções elas têm algumas coisas boas, outras coisas normais e algumas coisas ruins que não tem nada a ver, que não eram nem merecedores de estar ali. Eu falo isso porque eu fui curador da minha coleção lá de facas, hoje está no Instituto Brenan, em Pernambuco. Tá exposta lá, inclusive eu recomendo quem gosta de cutelaria, quem gosta de coisas antigas, visitar o Instituto Brenan, lá em Pernambuco. É uma coisa inacreditável que aquilo possa existir aqui no Brasil, não por ser o Brasil, mas por alguém gostar tanto de cutelaria, de armas, e investir tanto nisso, né? Porque é fácil, né? Você tá na Europa e você vai lá, compra uma coisa a um preço mais barato, você tem acesso com mais facilidade. Agora, uma pessoa investir o que o falecido Brenan investiu para disponibilizar para todos é uma coisa muito rara. Por isso é que eu recomendo que você
visite lá o Castelo São João, onde está a coleção lá das facas que eu projetei, a maioria delas eu projetei, está num espaço lá, e tem outros milhares de coisas lá para você apreciar em termos de antiguidades, em termos de coisas interessantes mesmo. A coleção Frans Post tá lá, o pessoal lá da Holanda, né, que Pernambuco teve muito essa influência, né, enfim. Então, falamos da ferramenta vintage, que o café não dá mole. O café é o seguinte, o café com ferramentas, olha, pode ser que eu fique maluco e venha para cá falar de coisa ruim. Mas aqui é o seguinte, coisa ruim a gente não fala e coisa boa a gente não dá mole, fala mesmo. Elogio a gente faz mesmo. E eu adorei o atendimento desse pessoal lá da ferramenta vintage, não só pela questão técnica, né, que eu já falei aqui, mas também pela cordialidade, pela alegria, pela disposição de atender que eles tiveram comigo, né? Então, eu recomendo. Bom, aí falamos sobre o pilão aqui, que eu adorei. Tá aqui a marca aqui, ó. Tá aqui a nossa canequinha nova do Café com Ferramentas. E agora eu vou contar uma história lá para vocês que vocês vão ficar encantados. Essa história envolve esse esquadro aqui, ó. É um esquadro de jacarandá. Olha só. Acho que dá para ver bem. Lindo, né? Antigo, bem antigo. Você repara que ele tem esses furos aqui, ó, para diminuir a tensão na madeira, né? Aliviar, né? Para que não empene e tal. Engraçado que as réguas tinham esse furo aqui, eu não sabia. Depois é que eu descobri isso aí, é uma coisa interessante. É um esquadro que deve ter uns 100 anos certamente e ainda está em perfeitas condições de uso, né? Bom, como é que eu adquiri esse esquadro aqui? Foi uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com um amigo meu e ele perguntou: Alexandre, eu tenho uma peça lá que eu queria ela te vender ela. Queria que você ficasse com ela, porque ela vai acabar se perdendo como outras, e essa foi a última que restou. Ele falou: não, mas... Eu falei: o que é? Não. É um esquadro de jacarandá. Eu falei: olha, esquadro de jacarandá existem muitos, né? Existem muitas. Isso era muito comum na década de 50, década de 40, né? As pessoas faziam isso aqui, como os marceneiros faziam as suas ferramentas, né? E o esquadro era uma ferramenta essencial, como a plana, como as sutas, como os spokes, né? Como os raspadores, enfim. As ferramentas eram muito feias, eram criadas lá pelo marceneiro, pelos marceneiros. Ele falou: não, Alexandre, é que tem um detalhe. Esse esquadro, ele pertenceu ao meu sogro. E antes de morrer, o meu sogro estava sentado lá no sofá e eu estava lendo um livro. Olha que coisa interessante. Então, o dono desse quadro aqui se chamava José Eduardo. Ele gravou o nome aqui, ó. E o José Eduardo, já falecido, era um marceneiro muito antigo, muito competente, e falou para esse meu amigo que a peça que ele mais gostava era esse quadro e que quando ele fosse se desfazer dele, que ele fizesse isso para alguma pessoa que apreciasse ferramenta. Eu me senti até, de certa forma, honrado com isso, né? Mas é uma verdade, eu aprecio ferramenta. E aí,
esse meu amigo estava próximo ao sogro, folheando um livro do Joaquim Terreiro. Só para fazer uma recapitulação, quem foi Joaquim Terreiro foi, antes de tudo, um marceneiro português, muito importante no mundo artístico e cultural aqui no Brasil. E o Joaquim Terreiro, ele vem lá de Portugal lá para o Brasil, muito novo, começa a trabalhar como marceneiro e se torna um artista, um escultor muito, muito premiado, um pintor, enfim, um artista, né? E aí, num determinado momento, ele rompe com a escola clássica de móveis e começa a criar móveis diferentes, a fazer móveis diferentes. Chegou a ter uma marcenaria e tal. E o Joaquim, ele é evidente, ele está vindo lá de Portugal, ele segue aquele modelo de móveis clássicos e tal. E quando ele rompe com esse modelo europeu colonial, ele começa a criar uma linha de móveis que até hoje é caracterizado por uma linha Joaquim Terreiro. E são valiosíssimos os móveis dele, né? Então tem um exemplo disso aí, aquela cadeira de 3 pés, né? Com madeira laminada, né? Vários tipos de madeira, uma de cada cor. Enfim, móveis que precisavam ser feitos por pessoas especiais. E o Joaquim Terreiro fazia isso, mas evidentemente não fazia isso sozinho. Bom, o que isso tem a ver com esses quadros? Durante uma tarde, esse meu amigo está folheando o livro do Terreiro e mostra para o sogro dele um dos móveis que ele acha interessante, talvez a cadeira lá de 3 pés e tal. E aí o sogro, já velhinho, né, fala, olha, quem fez esse móvel, quem ajudou a fazer esse móvel, quem trabalhava com esse tipo de móvel era eu. Aí ele vai no início do livro, tem uma foto do Joaquim Terreiro, e ele mostra lá pro sogro dele. E o sogro dele fala, esse senhor aí que ia na marcenaria com os projetos dos móveis para que eu fizesse. Bom, ele me contou isso junto da esposa, que era a filha desse José Eduardo, e a esposa confirmou, realmente, esse José Eduardo era um dos marceneiros que trabalhavam com Joaquim Terreiro. É uma história muito interessante, né? Porque a ferramenta, ela carrega, né? Ela carrega uma história e essa história encanta a gente. Aí você pergunta, poxa, mas isso é verdade? Eu não sei. A custo de que o cara falaria isso para mim? Ele já tinha até posto um preço aí nisso aí, eu já tinha comprado e tal. Ele me contou essa história até depois que eu comprei os quadros dele também. Eu comprei umas outras coisas lá, que não tem nada a ver com Joaquim Terreiro, mas esses quadros ele fez questão de perder um tempo de me contar essa história. Eu achei muito interessante porque chega uma determinada época, né, que o Joaquim Terreiro passa a frequentar um grupo, né, que era um grupo que estava se opondo à Escola de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, né? A escola lá de Belas Artes seguia aquele padrão
mais clássico, né? E eles vinham com uma inovação, fruto do movimento modernista mesmo, que se enveredou pela música, pelas artes plásticas, né? Você vê aí a Tarsila do Amaral, você vê a música clássica, né? Ela que muda, né? Você vê a poesia que muda, e como era um movimento intenso, arrebatou todo mundo, inclusive o pessoal de móveis, né? E hoje em dia, né, como o Sérgio Rodrigues é muito querido, né? O Sérgio Rodrigues, né, a gente tinha que ficar um dia falando sobre ele aqui, né? Porque eu conheci esses caras, né? Não era chegado, mas eu conheci o Irtz, né? O Irtz, que parece que foi um dos sócios lá do terreiro, né? Que era um marceneiro. Eu conheci o neto dele, quando eu publiquei o meu livro, o neto dele tinha uma marcenaria e me chamou lá para, enfim. A gente ouve essas histórias, e essas histórias a gente sempre acredita que são verdadeiras, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Bom, então tá aí. Trouxe 4 coisas legais lá para vocês. Vocês não podem reclamar que ficaram aqui à toa, né? Tem o projetinho aqui que você pode fazer, ó. Arranja um pedaço de madeira, cavuca aquilo com o formão, faz essa pecinha aqui, que legal pra caramba. E quando você vê uns quadros de jacarandá bonito assim, você lembra aí do Joaquim Terreiro aí, que certamente pode ser de alguém que tenha trabalhado com ele. Um beijo lá pra você e até o próximo vídeo, hein?